todos nós juntos, para estudar o livro Nosso Lar, de André Luiz. E nós vamos estudar o capítulo 2, que tem por título Clarencio. Então vamos aqui iniciar o capítulo desse livro. Vamos lendo aqui o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo começa assim: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários são malfeitores, onde os sicários de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar, nos paroxismos, nos extremos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. E aí nós vamos perguntar: quem são esses que ele chama de sicários, que são os malfeitores, não é? Quem são esses que davam essas gargalhadas sarcásticas, os vultos negros que os deixavam apavorados? Na realidade, apesar dos adjetivos que ele usa aqui para designar, qualificar esses irmãos, esses espíritos, eles são apenas pobres almas, irmãos nossos, também atormentadas, como o próprio André Luiz, que reagiam aos seus sofrimentos íntimos, associando-se uns aos outros, perseguindo e aterrorizando os companheiros de estadia naquele ambiente hostil. Então, não eram monstros, não eram coisas sobrenaturais, eram espíritos muito sofridos. Quanto mais sofridos, mais agrediam. Não é uma coisa tão diferente do que a gente conhece, não. Existem companheiros encarnados que agem assim, de forma violenta. Alguém aqui, alguma vez, visitou algum presídio? Quem nós vamos encontrar lá? Muitos espíritos, muitos homens que entram com um padrão de desequilíbrio moral e violência, mas quando saem de lá, saem muitas vezes 4, 5 vezes pior. Porque o que eles vivem naquele ambiente altamente hostil, que de nada de educativo tem, que não ajuda nenhum deles, pelo menos os presídios do Brasil, eu estou falando do Brasil, não estou falando dos presídios europeus, a recuperar. Muitos desses homens que às vezes entram porque roubaram o celular, quando saem de lá, saem assassinos. Homens de uma violência, apresentando uma violência extrema, capazes de tudo, e fazem sim de tudo lá dentro para sobreviver, porque aquilo é um verdadeiro inferno. Se alguém quer saber o que é treva, eu não recomendo ir lá para verificar. É muito triste. Então, são homens, são almas atormentadas, que querem ferir, querem machucar. Porque como elas sofrem, elas querem que os outros sofram também. Então essa situação dele esmurrar em vão, que ele tentava esmurrar aquelas sombras, né? Ela pode ser atribuída à condição fluídica dos corpos espirituais, ou essas visões que ele tinha
poderiam ser fruto também das suas próprias criações mentais. No Livro dos Espíritos, questão 257, eu acho que é a questão que a gente mais lê, né? Questão 257, que trata da sensação dos espíritos, questão ensaio teórico da sensação dos espíritos, no 7º parágrafo, são parágrafos grandes, no 7º parágrafo, quase no meio desse 7º parágrafo, diz assim: a vista, quer dizer, a visão, né? A visão, essa é sempre ativa. Ele está falando sobre os espíritos, lá no plano espiritual. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Então, eles sempre veem tudo que está ao redor deles, mas eles também podem se fazer invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Então, ele está ali e ele vê aqueles espíritos ali atormentando, mas pode ser também que o que ele está vendo, na realidade, possa ser criação sua. Porque, como ele está atormentado, ele pode também estar criando imagens com a sua mente. E nós sabemos que podemos fazer isso, não é? Criar imagens. Vamos agora ao 2º parágrafo. No 2º parágrafo, diz assim: para quem apelar, torturava-me a fome, a sede me escaldava, a sede me escaldava. Quando a gente fica um pouco com sede no calor, a gente não sente a garganta queimar? Diz, nossa, a minha garganta está queimando. Porque aí eu quero botar um pouquinho de água na boca. Imagine no caso dele. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Comezinhos, quer dizer, familiares fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba. A roupa começava a romper-se, quer dizer, a rasgar-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A roupa com que ele for enterrado. Percebeu? A roupa com que ele for enterrado. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, quer dizer, destinado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos, que apareciam nos caminhos, ermos, desertos, né, e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar as ideias, de coordenar as ideias. Desejava ponderar maduramente a situação. Ele desejava estudar a situação, ver o que estava acontecendo, esquadrinhar razões, quer dizer, analisar as razões, estabelecer novas diretrizes, quer dizer, orientações ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Olha que tortura. Esse parágrafo aí, ele é caracterizado porque ele está sendo atormentado por aqueles que ele chama de malfeitores, né? Aí a gente pergunta, meu Deus, já não basta
tanto sofrimento, então por que é permitido, além de tudo que ele está passando, esse assédio tão perverso, objetivando um espírito já tão fragilizado? Porque André Luiz, a gente percebe que ele está fragilizado, totalmente fragilizado. Então, como é que se permite? Aí as pessoas ficam, meu Deus, será que Deus não tem piedade? Por que se permite que ele sofra, além de tudo que ele está sofrendo, ainda esse assédio tão terrível? Seria aquele problema, né? Apesar do desequilíbrio que provoca no espírito, a gente tem que lembrar que tudo isso que ele passa tem uma razão de ser. Não é apenas para castigar, porque a gente pensa logo, né? Ah, ele está sendo castigado. A dor, o sofrimento, ela tem um objetivo. E a ideia é fazer desse mal que ele está vivenciando surgir o bem. Mas como o bem pode surgir do sofrimento, do mal? Surge. O bem surge do sofrimento. Porque ele fala, ele pensa no mal que ele está sofrendo, que ele está passando. Mas, na realidade, não é mal. É um processo educativo. É um processo educativo. E desse processo educativo, a ideia é tirar o bem para ele. É para que ele cresça, para que ele aprenda. Será que se ele fosse atendido por um psicólogo que conversasse com ele, ele faria o aprendizado que necessita? Para fugir das teias mentais, dessas forças que envolvem o André, ele necessitava superar toda essa desarmonia íntima, com esforço redobrado, buscando âncoras de pensamento que o sustentassem em novas sintonias. Ele precisava construir algo novo, que desse a ele uma sustentação para o momento que ele vivia e para as coisas que ele trazia com ele. Porque ele trazia orgulho, vaidade, egoísmo, tudo isso. Então era preciso haver uma renovação. Era preciso ele construir alguma coisa sólida. Quando ontem, quem estava aqui conosco, nós estudamos o cego de nascença. Eu vou até relembrar aqui um versículo do Evangelho que nós estudamos ontem, para que a gente possa relembrar o ensinamento. Em João, Evangelho de João, capítulo 9, versículos 10 e 11, Jesus diz assim, porque Jesus esteve lá no poço de Siloé e o homem cego, que o homem não enxergava, Jesus cuspiu no chão, misturou a saliva dele com a areia, com a terra, passou nos olhos do homem e depois mandou que o homem lavasse os olhos no poço de Siloé. E aí, depois Jesus mandou que esse homem voltasse para casa, ou procurasse o templo, né? Para mostrar que ele estava vendo. E chegando lá, perguntaram a ele, o seguinte ao homem, como te foram abertos os olhos? Eles perguntaram ao ex-cego, como te foram abertos os olhos? Respondeu o homem, aquele homem que se chama Jesus fez lodo, quer dizer, cuspiu do chão, misturou a saliva com a terra, fez uma lama, um lodo, ungiu-me os olhos, quer dizer, passou nos meus olhos e disse-me, vai à piscina de Siloé e lava-te. Eu fui, ele mandou, eu fui, lavei-me e vejo.
Então, esse homem, ele estava cego. Mas vamos lembrar o nosso estudo de ontem. Nós não estamos falando aqui da cegueira física. André Luiz também não era um cego das verdades espirituais? Um cego. Vocês lembram a outra aula anterior da Gênese, que tinha também um homem que sofria de um mal há 38 anos? E nós estudamos isso e vimos que esses 38 anos é para representar um tempo de dor e sofrimento? André também. Deveria ter quantos anos, André Luiz? Uns 50? Então vamos dizer que André sofria de um mal, de uma cegueira há uns 50 anos. Só que ele desencarna, percebe-se cego, e eu não estou falando da cegueira do olho, cego do espírito. Ele precisa enxergar. Ele precisa enxergar. E o que é que vai fazer com que André Luiz veja? É o sofrimento. É o sofrimento que vai dar a visão ao André. E Jesus, quando Jesus, falamos sobre isso, quando Jesus encontra o doente, o cego, ele diz para o doente, para o cego, não se acomode à sua doença, não se acomode aos seus vícios. Você precisa fazer um movimento para extirpar, arrancar do seu coração, da sua mente, essa doença. Lava-te. Lavar é se limpar, é se purificar das impurezas. Mergulhe na piscina de Siloé. A piscina de Siloé são os ensinos de Jesus. E quando você abraçar esses ensinos, quando você estiver de acordo com a lei divina, você vai se purificar. Mas Jesus ainda diz mais. Ele diz que não adianta você apenas vigiar e orar. É preciso fazer um movimento. E ele diz que cabe ao enfermo uma atividade, uma atitude para buscar a cura. Não adianta você ficar sentado ou deitado em berço esplêndido, rogando a Deus que derrame sobre você os bálsamos, os milagres, e você fica lá deitadinho. Não! Ele diz, é aquela coisa, né? Eu faço a minha parte, mas você faz a tua. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, o divino terapeuta orienta a todas as pessoas para que abracem os ensinamentos dele, porque ele, não é porque ele é Jesus, mas é porque ele é o enviado de Deus. E faça a sua parte de esforço para que você possa segurar. E André Luiz, ele precisa despertar. Ele precisa superar toda aquela desarmonia íntima que ele tinha. Entendeu? Ele precisava tudo isso. Ele precisava se esforçar, fazer um esforço redobrado e buscar âncoras de pensamento. Para que serve uma âncora? O barco está à deriva. Se você chega com seu barco ao cais, ou você está em alto mar, e o mar está meio revolto, e o teu leme não está conseguindo segurar a direção do barco, o que você faz? O marinheiro faz? Ele não lança a âncora para que ela, ao cair, ela mantenha o barco seguro? Quando os navios chegam no cais, o que faz? A gente vê, né? Aqueles grandes navios, a âncora, inclusive, é eletrônica, né? É um computador. Aí a âncora vai descendo com aquela corrente pesada.
Porque senão o barco, ó, vai embora. Vai embora. Então, ele precisa buscar âncoras de pensamento que o sustentem em novas sintonias. Porque a sintonia dele estava com aquele pessoal ali. Ele xinga, são sicários, são malfeitores, são isso. Não, são pessoas iguais a ele. Por isso que ele está sendo atormentado. Ele está sintonizado com eles. Por isso que eles o incomodam. Será que se fosse um espírito mais elevado, que entrasse, nós várias vezes lemos isso nas obras de André Luiz, que fosse fazer um trabalho, uma zona de muita sombra, de muita dor e sofrimento, ele seria atormentado? Quando a gente vê Alexandre, Clarencio, Silas, Alexandre, os outros orientadores de André Luiz, Emmanuel, tendo que, por algum motivo, visitar essas regiões. Alguém já leu o livro Voltei? É um livro onde o Dr. Bezerra faz um trabalho muito bonito. Alguém viu algum desses orientadores atormentados caminhando por essas regiões? Não. Sabe por quê? Porque eles não estabelecem sintonia com aqueles espíritos. Então, eles não perturbam. Agora, o André Luiz está perturbado. Por quê? Porque ele estabelece sintonia com eles. Ele precisa mudar o padrão vibracional dele. Ele precisa estabelecer novas sintonias. Mas, para isso, ele precisa mudar o modo dele ser, o modo dele pensar, não é? Senão, vai continuar sofrendo. E o que ele sente? Fome, sede. Prestar atenção que ele reparou na má aparência dele. Ele estava barbudo, a roupa estava sendo rasgada, então, bastante tempo que ele estava lá. Ele está preocupado com tudo isso aí. Aparência, sede, fome, tudo isso chama a atenção dele. Então, os espíritos, mesmo despojados de seus corpos físicos, quanto mais vinculados às impressões da matéria, maior a permanência das sensações físicas. Quanto mais estivermos vinculados às coisas materiais, quanto mais inferiores nós formos, mais nós estaremos sentindo as sensações físicas. Nós sentiremos dor, cansaço físico, fome, sede, a garganta queimando, falta de ar. Tudo isso a gente vai sentir. Eu vou fazer 3 citações aqui, mas eu só vou ler uma. Quem quiser conhecer isso um pouco mais, pode pegar a Revista Espírita, de dezembro de 1858, que tem o capítulo que trata da sensação dos espíritos. É Revista Espírita de dezembro de 1858. Pode pegar também a nossa tradicional questão 257 do Livro dos Espíritos. Mas tem uma outra citação que eu vou ler um pedaço agora, que também é da Revista Espírita, só que é do mês de junho, mês 6, de 1868, que tem por título A Morte do Sr. Bizet, a Fome entre os Espíritos. E eu vou ler a nota, porque é um texto grande e no final ele tem uma nota, tá? Uma observação. Então, é a Revista Espírita, junho de 1868. E ele diz assim, observação. A quem quer que não conheça a verdadeira constituição do mundo invisível, parecerá estranho que espíritos que, segundo eles,
são seres abstratos, segundo aqueles que não conhecem, né? São seres abstratos, imateriais, indefinidos, sem corpo, sejam vítimas dos horrores da fome. Então, muita gente vai achar o quê? Vai pensar o quê? Como, né? Como os espíritos podem gemer de fome? Mas o espanto cessa quando se sabe que esses mesmos espíritos são seres como nós. Tem um corpo fluídico, é verdade, mas que não deixa de ser matéria, que deixando seu invólucro carnal, certos espíritos continuam a vida terrena com as mesmas dificuldades, durante um tempo mais ou menos longo. Isto parece singular, mas é, e a observação nos ensina que tal é a situação dos espíritos que viveram mais a vida material que a vida espiritual. Situação, por vezes, terrível, porque a ilusão das necessidades da carne, olha o que ele diz aqui, porque a ilusão das necessidades da carne se faz sentir e se tem todas as angústias de uma necessidade impossível de saciar. É como se fosse uma necessidade que, para o espírito, naquela situação, impossível de saciar. Muito outra é a posição dos que, desde esta vida de encarnado, se desmaterializaram pela elevação de seus pensamentos. Quer dizer, aquele que buscou se esforçar já vai estar numa situação um pouco diferente. Pela elevação de seus pensamentos e sua identificação com a vida futura. Todas as dores da vida corporal cessam com o último suspiro, aquele que está se preparando, né? E logo o espírito plana, radioso no mundo etéreo, feliz como um prisioneiro livre de suas cadeias. Então, a situação daquele espírito que desencarna totalmente cego das coisas do espírito é bem diferente daquele que desencarna já enxergando pelo menos de um olho. Dá para entender? E aí ele diz aqui, quem nos disse isso? Quem é que passou essa informação para a gente? Por acaso isso é um sistema? Uma teoria? Alguém disse que deveria ser assim? E se acredita sobre palavra? Não, são os próprios habitantes do mundo invisível que o repetem em todos os pontos do globo para ensinamento dos encarnados. Sim, legiões de espíritos continuam a vida corporal com suas torturas e suas angústias. Mas quais? Os que ainda estão muito enfeudados. Vocês sabem o que é o feudo? Enfeudados, né? Eram aqueles feudos, aquele castelo com aquela terra em volta, que o senhor do feudo, o senhor do castelo era dono, e era aquele território era dele. Então ali ele ficava encastelado. Então ele diz aqui, né? Os que ainda estão muito enfeudados na matéria, para dela se destacarem instantaneamente. Não conseguem se destacar instantaneamente. É uma crueldade? Olha, ele está fazendo uma pergunta. É uma crueldade do Ser Supremo? É uma crueldade de Deus? Não. É uma lei da natureza inerente ao estado de inferioridade dos espíritos. E necessária. Olha aí o caso do André Luiz, desse sofrimento que ele está passando, e necessária ao adiantamento, para que ele possa construir âncoras de pensamento.
Então, necessário é o adiantamento. É uma prolongação mista da vida terrestre durante alguns dias, meses ou anos, conforme o estado moral dos indivíduos. Gente, eu aconselharia, quem tiver oportunidade, você pode baixar da internet esse artigo da Revista Espírita de junho de 1868. O título é A Morte do Senhor Bizet, Cura de Sexte, a Fome entre os Espíritos. Depois tem uma mensagem que ele deu, seguindo essa publicação, na Sociedade de Paris, para Kardec, no dia 14 de maio de 1868, e tem uma observação ao final, que inclusive é uma grande observação, é bem grande o texto, que eu li apenas um pequeno trecho, mas muito instrutivo. Muito instrutivo, tá? Então, é isso que eu li aqui que está acontecendo com o André Luiz. Ele precisa passar pelo aprendizado. Não é castigo de Deus. É uma necessidade que os espíritos que não se preparam para o retorno à casa espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, a uma vida verdadeira, que é a vida do espírito, e ficam vivendo aqui como se isso fosse a realidade. E aí, quando eles desencarnam, eles levam, é como se vivesse uma continuidade da vida material no mundo espiritual. E aí eles sofrem. O tempo, ninguém sabe. Então, é preciso desse sofrimento para que eles possam construir âncoras de pensamento, para que essas âncoras os sustentem em novas sintonias. Em novas sintonias. Aí eles vão se conseguir se desvincular desses sicários. Porque se eles estão ouvindo as agressões e sofrendo a dor, é porque eles estão sintonizados com eles. São iguais. Nós somos iguais. Então, eu achei muito interessante esse trecho, né? Também, na Gênese, capítulo 14, item 14, o Kardec, ele vai falar, nós já estudamos isso, eu não vou ler, mas quem quiser, é a Gênese, capítulo 14, item 14, quando ele vai falar da manipulação dos fluidos. Como é que isso se processa, tá? Mas então, quem quiser, depois dá uma lida. Na vida espiritual, os pensamentos, o que eu vou ler agora é uma síntese do que está lá. Na vida espiritual, os pensamentos impregnados dos hábitos dos espíritos, enquanto encarnado, atuam sobre os fluidos espirituais, como vimos na Gênese. Tais fenômenos ocorrem de forma consciente ou inconsciente, essa manipulação de fluidos. E aí, a gente faz aquela pergunta, e os espíritos? Eles se alimentam porque eles têm fome. Eles têm fome. Ele tem fome, ele tem sede, ele repara na aparência dele, ele sente dor. Os espíritos não se alimentam no sentido da nutrição biológica, tá? Mas necessitam absorver energias espirituais que mantenham seu estado de equilíbrio. Afinal, o pensamento é uma emissão que ocasiona perda real de fluidos espirituais. Então, nós, os espíritos, precisamos nos alimentar das energias espirituais. Às vezes, quando a gente está assim, meio cabisbaixo, a gente está meio cansado, né? A pessoa diz assim, ai meu Deus do céu, acho que eu estou tão desgastada. Aí você acha que eu vou à praia, ou vou fazer uma visita no campo, ou vou para a natureza, numa cachoeira. Você não se volta com as energias restauradas?
ficar à beira do mar, assim, eu gosto, quando eu vou à praia, eu gosto de chegar lá assim, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, a areia da praia está vazia, você fica em pé, de frente ao mar, respira fundo. Imagina a energia que vem do mar, não é mesmo? Ou você fazer uma caminhada no meio de uma floresta, de um bosque, ficar à beira de uma cachoeira, são as forças da natureza, tomar um banho naquela água caindo. Você fazer uma caminhada em meio de um lugar com muita árvore, ouvindo o canto dos pássaros, é a força da natureza. Isso não recupera, restaura as nossas forças? Claro. É a alimentação dos espíritos. É a alimentação dos espíritos. Para que isso? Para que a gente mantenha o nosso equilíbrio. Porque o nosso pensamento é uma emissão e ocasiona perda real de fluidos espirituais. Tá? Quem quiser também ler algo sobre isso, vai lá na Gênesis, capítulo 14, item 20. Também vai tratar disso aí, tá? A Gênesis, capítulo 14, item 20. Agora vamos ler o terceiro e quarto parágrafos. Eu dividi em duas partes. Vamos pegar o terceiro e o quarto parágrafo. Que buscas infeliz. Reparou a forma como ele é tratado? Que buscas infeliz. Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias é condenações, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Reparou que aquele que o acusa não fala isso apenas uma vez? É como aquele... Eu ia falar uma coisa que muita gente não vai lembrar, mas a gente conhece. Aquele disco, né? Aquele disco que fica repetindo. Todo mundo que está aqui sabe o que é disco, né? Então, fica ali repetindo, porque ele diz aqui, ó, incessantemente repetidas. Então, a tortura não é porque ele foi chamado de suicida, mas é a repetição. Parece um mantra do mal, né? Perturbavam-me o coração. Aí ele repete, ele responde, peraí, é o errado. Infeliz, sim. Repare que ele já está com uma certa consciência. Infeliz, sim. Mas suicida? Nunca. Essas increpações, quer dizer, essas censuras, a meu ver, não eram procedentes, não eram coerentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Eu não queria morrer. Eu briguei para viver. Que chance você me chamar de suicida. Recordava meu porfiado duelo, né? Meu insistente duelo, meu duro duelo com a morte. Ele travou um duelo com a morte. Eu não queria morrer. Então, que história é essa de suicida? A primeira impressão que se tem é que os espíritos que estão ali estão tentando provocar André Luiz, não é? No entanto, esse título de suicida, que parece ser uma provocação e que ele não aceita, que ele acha que é absurdo, ela tem fundamento. Tem fundamento. Pois, ligados todos eles pela mesma sintonia, esses espíritos estavam vinculados a condições semelhantes de culpa e dor. Todos eles sabiam disso. Quando ele diz infeliz, sim, é porque no inconsciente nós sabemos das nossas culpas, dos nossos erros. A gente até pode dizer, eu não fiz isso, eu não tenho... Mas a gente sabe. Sabe por que a gente sabe? Porque a nossa consciência não dá trégua. Enquanto tiver
alguma coisa fora da caixinha, a consciência está ali, ó. O mundo inteiro pode te colocar no pedestal. Podem colocar em você a auréola dos santos, o manto dourado, o cetro na mão. Mas se a sua consciência tiver alguma coisa, ela vai atormentar até que aquilo seja corrigido. Por isso ele diz, infeliz, sim, suicida não. Ele ainda não tem essa noção. Mas, na realidade, todos esses espíritos estão ali, carregam semelhante culpa, semelhante dor. Por isso que eles estão se agredindo. Por isso que eles veem o sofrimento do André Luiz e ele, André Luiz, os escuta. Porque eles estão no mesmo nível, na mesma sintonia. Vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, questão 278. 278. Parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita. Questão 278. Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós. Não é assim com a gente? A gente olha, eu simpatizo com a Eloá, eu me aproximo da Eloá. E Verinha não, aí eu me afasto da Verinha. Não é assim que nós vivemos. No mundo espiritual é tudo a mesma coisa. Constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam e pelos objetivos que possuem. Então, tem grupos que se reúnem pela sintonia, mas eles têm as mesmas ideias. Vamos atormentar, vamos. Aí, aqui também não é assim. Não tem um grupo de vândalos que se reúnem para pichar os muros, para atacar alguma coisa? Eles são simpáticos. Agora, os bons também se reúnem pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se achar entre os que se lhes assemelham. Está uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e encontram, sem se confundirem. Onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem palavra. Essa expressão é bem forte, né? Então, estão todos ali. Parece que estão todos misturados, mas naquele grupo há divisões. Tá? Há divisões. Agora, vamos ao quarto parágrafo. Quarto parágrafo diz assim. Continuando, né? Na realidade, é a segunda parte do quarto parágrafo. A segunda parte diz assim. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos. Ele ainda pensava escutar, né? Os últimos pareceres médicos enunciados da Casa de Saúde, porque ele está incomodado de ser chamado de suicida. Afinal, ele brigou contra a morte. Ele tentou manter-se vivo. Então, ele ainda está lembrando do diagnóstico dos médicos quando ele estava internado. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências, dessas lembranças, o contato do termômetro,
o pique desagradável da agulha, que ele tomou muitas injeções, e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, a última lembrança antes da morte. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Que choque! Ele ali no hospital sofrendo, mas com a família à volta. Dorme e quando desperta, está no inferno. Que choque, que trauma, não é? Então, a gente pergunta, por que André se refere ao momento da morte como grande sono? Na realidade, essa é a expectativa materialista de se enxergar a morte. Não é assim que a família diz? Ah, descansou, dormiu, finalmente vai estar ao lado do Senhor. Não é assim que a maioria fala quando alguém morre? Descansou, dormiu o grande sono, não é verdade? A gente fala muitas vezes isso quando os olhos do corpo físico, se cerram para não mais acordar. Mas aí é só os olhos do corpo físico. Porque os olhos do espírito, esses ficam, arregalados, não é verdade? No entanto, torna-se imprescindível para todos nós repensar nossa forma de encarar o momento extremo da vida material. Todos nós temos que repensar isso. Repensar esse morreu, acabou, morreu, vai dormir, vai ficar ao lado do Senhor, descansando até o dia do juízo final, quando as trombetas irão tocar e todos se levantarão do seu túmulo, para aquela coisa toda, para o julgamento final. E, pensando assim, o sujeito não se prepara para o grande dia que acontece em todas as reencarnações. E, mais uma vez, ele não se prepara, achando que morreu, foi dormir nos braços do Senhor. Então é preciso a gente repensar rapidinho esses conceitos equivocados de que fechou o olho e tudo acabou e nos prepararmos, porque depois que os olhos físicos se fecham, os olhos do espírito se abrem. E o que será que nossos olhos espirituais irão ver? Algo mais bonitinho ou essa cena que André Luiz viu, que foi uma paisagem úmida e escura? Né? Na realidade, esse fenômeno tão natural, que é fechar os olhos, e certo, é uma passagem, né? O morrer do corpo físico é uma passagem para a verdadeira vida, a vida do espírito que todos somos. Nós não iremos penetrar na vida espiritual se nós não morrermos, se o nosso corpo não morrer. É a aduana, vamos dizer assim, é a aduana, é a alfândega. Para entrar nesse novo mundo, você precisa morrer. Se não morrer, você não entra. Não é? Vamos lá ao 5º parágrafo. Lendo aqui o 5º parágrafo. Por que a pecha quer dizer a desonra de suicídio? Por que essa pecha de ser chamado de suicida? Quando for compelido, quando for obrigado a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo, né? Então, no início, ele estava até meio resistente, mas agora ele já começa a ficar um pouco cansado, né?
Firme e resoluta a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então ele começa ali a sofrer, né? Ele começa ali a perceber que a situação não está boa, que ele está cansado, que ele está sofrendo muito, que é preciso fazer algo diferente. É como a gente diz por aí, a ficha estava começando a cair. Na realidade, a gente não sabe quanto tempo ele estava naquela situação. A gente não sabe, tá? A gente não tem essa ideia. Alguns dizem que foi 8 anos, mas pode ter sido muito mais, pode ter sido muito menos. Mas nos locais por onde ele passou, ele sofreu muito. As agressões, os xingamentos, a fome, a sede, fugindo, se escondendo, se tocando em buracos, a dor do ferimento no corpo físico. Porque se ele sentia fome, se ele sentia sede, se ele se reparava na aparência dele, ele também sentia dor. Porque como ele estava muito ligado à matéria, ele tinha um corte no intestino, não tinha, da cirurgia? Aquilo também sangrava, porque ele estava muito ligado às coisas materiais. Então, tudo aquilo que ele sentia de dores, de agonias, quando estava encarnado, ele estava sentindo lá. O abandono que ele fala muito bem aqui, né? A saudade da família, ele deixa aqui muito claro. A chateação de ser chamada de suicida, quando ele não era, e ele conhecia essa ideia que as religiões tratam, de como as religiões tratam os suicidas. Ele não aceitava, era praticamente uma agressão, né? Então ele estava sentindo falta de tudo isso. E ele diz bem aqui, o homem mais forte, conhecerá limites à resistência emocional. Ele estava no seu limite. Firme e resoluto a princípio. Então, se denota o quê? Muito tempo foi passado. Muito tempo se passou. Comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. Ele começou a desanimar. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, a maioria dos espíritos que habitam aquele local passam por isso. Muitos deles que não se tocaram, que não se renderam à dor e sofrimento, continuam nessas regiões por longo tempo, agredindo, porque sofrem, agridem. Porque querem fazer o outro sofrer o que está sofrendo. A gente vê muito isso. A gente vê isso aqui entre os encarnados. Às vezes é um casal, aí vem a separação, e aí alguém toma aquela atitude totalmente equivocada
dizendo assim, eu estou sofrendo, então eu vou fazer ela ou ele sofrer também. É a tal da vingança, não é isso? A vingança que só faz com que você se equivoque mais e mais e produza, gere mais sofrimento, mais dor, até chegar ao seu limite. E às vezes, o limite de alguns é um limite muito distante. Por isso que muitos ficam anos e anos e anos sob aquela tortura, porque ele vai esticando a corda, ele vai esticando a corda. E aí eles ficam, às vezes, séculos no nosso tempo, milênios no nosso tempo, ali. Enquanto outros, como mostra André Luiz, já está começando a se render. Ele sairá de lá, como no livro Memórias de um Suicida, Camilo e os outros saíram, mas muitos ficam. Tem um livro das Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Edivaldo Psicográfico. Eu acho que é aquele que fala do carnaval, não é? Daquela cidade que é construída em cima ali do Campo de Santana. Eu acho que é nas Fronteiras da Loucura. O doutor Bezerra de Menezes, ele vai fazer, porque é um trabalho que o doutor Bezerra de Menezes está fazendo ali, e o Manuel Filomeno de Miranda é um médico que está fazendo parte dessa caravana coordenada pelo doutor Bezerra de Menezes. Se eu não me engano, é nas Fronteiras da Loucura. Tá? Se não fosse, me desculpe, depois a gente corrige o nome. Mas eu acho que é nas Fronteiras da Loucura. E na época que o livro foi escrito, ainda existia ali por trás aquele presídio, acho que é o do Frei Caneca, presídio Frei Caneca, uma região que até para nós encarnados, quando a gente caminhava ali por trás, quem caminhou ali por trás por algum motivo, ali por trás do Campo de Santana, passando perto do Frei Caneca, era um lugar muito feio, muito desagradável. E mesmo depois que eles implodiram o presídio, o lugar ainda não ficou assim muito bonitinho, não. É ali por trás do Sambódromo. Aquela região ali, você percebe que é uma região meio estranha, né? É uma região estranha. E ali, durante muitos anos, houve um presídio. É um presídio secular. Praticamente foi construído, eu acho que foi no final do século XIX, início do século XX. Tem um momento que o doutor Bezerra de Menezes sai em caravana e eles vão para uma região meio pantanosa, onde há muitos espíritos sofredores, mergulhados no pântano, situação terrível, terrível. E aí ele pede que o grupo, né, alguns companheiros do grupo, lancem uma rede sobre um abismo. E dentro desse abismo, assim escreve Manuel Filomeno de Miranda, há muitos espíritos. Essa rede seria uma rede energizada. Os espíritos, quando vem a rede, eles já sabem, já conhecem o que é aquilo, do que se trata aquilo. Eles pulam e se agarram àquela rede. Alguns ficam, outros a rede arrebenta e eles caem. E quando caem, começam a gritar imprecações contra a equipe que está ali. Aqueles que ficam presos à teia são aqueles que já estão iniciando o processo de arrependimento. Os que já estão um pouco preparados para o trabalho, para o tratamento, onde eles vão ser levados para o hospital, serem tratados. São aqueles que já estão dando sinais de mudança de conduta, de mudança de pensamento, de abrandamento da mágoa, do ódio, dos seus vícios. Aqueles que caem são aqueles que querem sair, mas não querem mudar. Entendem? Então eles voltam para lá. Até que
Na próxima visita, que a gente não sabe quando vai acontecer, novamente eles irão lá. Então, os que caem da rede são aqueles que querem sair dali, mas não querem mudar. E os que saem e são levados, como acontece no livro Memória Suicida, são aqueles que já estão sentindo o arrependimento tocar seus corações. No livro O Céu e o Inferno, parte 1ª, capítulo 7º, no item 15, tem uma informação assim. Eu vou ler para a gente fazer o encerramento do nosso estudo de hoje. É O Céu e o Inferno, parte 1ª, capítulo 7, item 15º. Uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos é a de não ver o termo, o fim de sua situação, de sua provação, e acreditar que sofrem para sempre. Isso faz que, para eles, o castigo pareça eterno. Então, essa é uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos. É de não perceber, não ver o termo, o fim de sua situação, de sua provação. Porque para eles têm a ideia de que a dor é eterna, né? Mas, na realidade, a dor não é eterna. Essa dor, ela não é eterna. Inclusive, eu vou ler aqui a notinha, que aqui ele trata, tem uma notinha que fala sobre isso. Só para a gente entender essa questão dessa dor eterna. Não, espera aí. Parte 1, capítulo 7. Parte 1, só um instantinho. Parte 1, capítulo 7. Porque realmente o grande sofrimento é esse, é você não perceber que a dor não para, né? Aí ele diz aqui, perpétuo é sinônimo de eterno. Diz-se o limite das neves perpétuas, o eterno gelo dos polos. Mas, na realidade, esse eterno é apenas na imaginação do espírito. Então, esse é dito eterno porque ele não sabe a duração que isso vai levar, tá? Mas nós sabemos que essa duração é limitada. Mas para quem sofre, parece que não acaba nunca. Parece que é eterno. Por isso que ele diz, uma condição que é inerente à inferioridade dos espíritos, justamente isso é uma condição inerente àqueles espíritos mais inferiores. É a de não conseguir imaginar o fim da sua dor. E ainda acredita que sofre para sempre. E isso torna o sofrimento dele mais intenso. É não ver o fim, como diz o outro, né? A luz no fim do túnel. Então, a dor parece ser eterna, perpétua. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que não. Porque o Mestre Jesus não deixará nenhum de seus irmãos desamparados, nenhuma de suas ovelhas perdidas. Todas elas serão resgatadas e terão novas oportunidades de se reconciliar com as leis do Senhor. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do nosso lar da noite de hoje. E vamos dar uma paradinha, tá bom?